estou com a expectativa de fazer uma aula mais curta, não sei. Eu sempre que eu falo isso, a gente vai até 6 horas, 6h30. Mas eu acho que hoje vai ser mais curta mesmo, porque eu estava escrevendo isso aqui, né? E acabou que eu acabei preparando um pouco de material, no final das contas. Então, vamos até onde acabar, acabou, tá certo? Então, olha só, gente. A aula passada foi nada a ver com isso, né? Foi uma coisa sobre teoria de grupos, né? Essencialmente, grupos abelianos finitamente gerados, livres ou não, né? E a gente estabeleceu esse teorema dos grupos abelianos finitamente gerados. A ideia desse teorema é que a gente não se surpreenda com o que a gente vai ver aparecer aqui, que são os grupos de homologia. Os grupos de homologia vão ser sempre grupos abelianos finitamente gerados, tá certo? Então, a gente já sabe, né, a priori a estrutura dos grupos de homologia. Agora o que a gente tem que fazer é definir esses grupos de homologia, dizer o que são essas drogas, né, no final das contas. Então, para a gente começar, né, a gente vai voltar ao conceito de simplexo, né, que a gente tinha introduzido quando a gente foi falar de homotopia, né, e adicionar um ingrediente ao conceito de simplexo, que é o ingrediente de simplexo orientado. Tá certo? Então, o simplexo desorientado, né, o simplexo anterior, a gente denotava por dois parênteses, né, duas chaves, sei lá, uma coisa assim, né? Por exemplo, x0, xr, né? Esses simplexos orientados, né, nós vamos denotar por parênteses normais, x0, xr, né? E a história toda vai ser a seguinte: nós vamos assinalar uma orientação a esses caras de acordo com o fato deles serem da sequência de índices, né, que indicar esses simplexos, for uma permutação par ou uma permutação ímpar de 0, 1, 2, 3 até R, tá certo? Claro que para isso você precisa estabelecer arbitrariamente, né, quem é x0, quem é x1, quem é x2, isso é problema seu, né, em princípio. Mas uma vez que você estabeleça isso, se você indica um simplexo por x0, x1, x2, por exemplo, então esse simplexo está associado, né, com uma orientação, e o outro simplexo, x0, x2, x1, está associado com uma outra orientação. Tá certo? São duas orientações possíveis. Então, o que a gente vai colocar aqui vai ser o seguinte: nós vamos assinalar uma orientação positiva a simplexos, né, cujos índices sejam permutação par de 0 a R, né? E a orientação é negativa, né? Para uma permutação ímpar, né? Tá certo? Assim, a relação entre um cara e o outro, a gente pode dizer, os caras têm a mesma orientação, ou os caras têm orientação oposta, vamos dizer assim, né? Nós vamos denotar por sinais de mais ou menos na frente do símbolo de simplexo orientado, certo? Então, por exemplo, se eu falar x0, x1, eu estou querendo dizer um cara com orientação oposta à do cara x1, x0. x1, x0 é a permutação ímpar de x0, x1. Né? Se eu falar, por exemplo, x0, x1, x2,
esse cara tem a mesma orientação que x1, x2, x0, que x2, x0, x1, e orientação oposta a x0, x2, x1, x1, x0, x2 e x2, x1, x0. Uma convenção, né? Esse sinal de menos na frente, nesse momento, não representa nada algébrico. Nesse momento. Daqui a pouco vai representar. Tá certo? Nesse momento ele não representa nada algébrico, ele representa apenas esse fato, em que eu estou estabelecendo uma orientação, né, para os simplexos, e tem a orientação e tem a orientação oposta. Então, quando eu for, por exemplo, né, indicar graficamente esses simplexos, por exemplo, x0, x1, eu vou dizer que eu estou falando de um simplexo orientado quando eu colocar essa seta assim, né? O x1, x0, né, já é um cara assim, né? Melhor assim, né? Certo? É claro que esse negócio não é tão fácil assim para coisas, né? Até um triângulo você pode imaginar, né? Você está, que é um dois simplexo, você está percorrendo o triângulo numa certa ordem, né? Tá certo? Por exemplo, todos esses três caras que estão aqui, x0, x1, x2, né? Você pode imaginar que um simplexo com orientação positiva, né, é um simplexo que você tem percorrendo os vértices do triângulo nessa ordem. E um simplexo com orientação negativa, né, é você percorrer em outra ordem qualquer, né? x0, x2, x1, por exemplo. Né? Então ainda é razoável, né? Mas se você tiver um tetraedro, por exemplo, a coisa já fica mais estranha, né? Você tem que dizer como é que você está percorrendo, qual é o sentido que você está percorrendo esses vértices do tetraedro nesse caso, né? Então tá legal. Esses são os simplexos orientados, né? E o que nós vamos definir agora, né, envolve uma associação bionívoca, né, na verdade. Né? Vou fazer uma correspondência 1 a 1, ou uma correspondência bionívoca entre simplexos, tá certo? E geradores de um grupo livre, abeliano. Né? Simplexos geradores de um grupo abeliano livre. Então, se eu tiver um simplexo, sei lá, né? Um cara assim, né? x0, x1, x2, são um exemplo, né? Esse cara está associado biounivocamente a um certo gerador sigma 2 de um grupo abeliano livre, né? Esse índice 2 que eu estou colocando, né, embaixo, vai ter a ver com a dimensão do simplexo. Se eu tiver um R simplexo, eu vou dizer que o gerador do grupo abeliano livre que eu estou considerando é um certo sigma R. Tá certo?
A história aqui, o que você pode fazer com geradores no grupo abeliano livre? Você pode multiplicar por inteiros, né? Tá certo? Isso significa atuar com esses geradores, né? Fazer o produto deles por eles mesmos N vezes, né? Por exemplo, se você multiplica por N, né? Você pode somar com outros geradores também, tá certo? Então, a história toda é que dentro do seu complexo simplicial, você vai associar cada R simplexo que você tiver. Por exemplo, você tem 3 zeros simplexos. 3 zeros simplexos. Você vai ter 3 geradores sigma 0. Sigma 01, sigma 02, sigma 03. Você tem 2 1 simplexos. Você vai ter 2 geradores sigma 1. Sigma 1, 1, sigma 1, 2. E assim por diante. Né? E você vai definir, né, o elemento mais geral que você vai obter nesse grupo livre, como a combinação linear dos geradores, né, como sendo uma cadeia. Né? Vamos chamar de C, essa cadeia. Ela é uma combinação linear, isso é uma R cadeia, uma combinação linear desses caras que estão aqui. Esses CIs são números inteiros, né? Seria frequência Z, no princípio. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou associando ao meu complexo simplicial, tá certo? Quer dizer, obviamente, trata-se de um espaço triangular, né? A gente está pensando nisso, né? Então, estamos falando do complexo simplicial, estou associando ao meu complexo simplicial, com esse critério, um certo grupo livre abeliano. Tá certo? É uma associação. Tá? Então, estou associando a um dado complexo simplicial um grupo livre abeliano. De que maneira? Cada um dos R simplexos é um gerador. Está associado a um gerador. Tá certo? Então, o que eu obtenho aqui é o que eu chamo de uma cadeia, uma R cadeia. Tá certo? O conjunto das cadeias, né, vamos chamar o conjunto das R cadeias, forma um grupo abeliano naturalmente, né, que isso daqui são geradores, né, que eu vou chamar de CR de K. Esse conjunto, né, ele está associado ao complexo simplicial que eu construí, por definição. Né? Então, são as R cadeias, são coisas dessa forma. Se você pode definir a soma, né, de duas R cadeias exatamente desse jeito aqui. Né? Esse R foi o que eu acabei de... foi o que eu não defini direito, né? É o número de R simplexos que encarnam o meu complexo simplicial. Então, cada gerador está associado com um R simplexo. Eu estou fazendo uma combinação linear de todos os geradores com coeficientes inteiros. Tá certo? Então, isso me dá um grupo. Tá certo? Essa aqui é a lei de composição desse grupo. Eu posso compor duas cadeias desse jeito, né? E você vê instantaneamente que com essa lei de composição, esse grupo CR, esse grupo livre, ele é isomorfo a uma soma de fatores Z. Né? Tá certo? Quer dizer, uma cadeia dessas, ela está em correspondência linear, né, com C1, C2
C e R. Né? Esses CIs, né, são os coeficientes aqui. Né? Ou seja, o nosso CR de K, ele é isomorfo a uma soma de fatores Z, como todo bom grupo livre. Né? O número de fatores Z é o número de R cadeias, R simplexos que eu tiver dentro do meu complexo simplicial. Tá certo? Digo. O que essa combinação significa em termos de R simplexos? Eu peguei uma correspondência. Para cada R simplexo eu peguei um gerador. Mas essa soma, em termos que eu quero descobrir dentro do R simplexo, o que ele está me dizendo? Nada. Não, de fato, né, não tem uma interpretação geométrica para isso. Né? Não sei se dá para perceber, o que nós estamos é pulando fora da geometria e indo para a álgebra. Né? A gente fez essa correspondência bionívoca arbitrária com um certo grupo abeliano livre. Tá certo? Agora, você dizer simplexo sigma R1, 3 vezes simplexo sigma R1, não tem muito significado um negócio desse. Né? Assim, não tem significado geométrico, pelo menos. Né? Então, vai haver um significado. Eu só faço isso porque eu sei, penso que se eu faço essa correspondência porque eu consigo ter alguma informação da estrutura do simplexo para ter essa estrutura. Sim, você vai ver. Essa informação aparece justamente. Tem uma operação, né, que sim vai estar, que a gente vai definir daqui a pouco, né, que sim vai estar relacionada geometricamente de alguma forma, né, com as coisas que a gente está considerando. Mas assim, a estrutura das cadeias, pura e simplesmente, não é necessariamente interpretável. Né? Não é necessariamente interpretável, geometricamente. Então, vamos supor, se eu pegar essas R cadeias, esse CR de K, né? E tentar achar um significado topológico, por exemplo, para esse cara, falar assim, esse cara é invariante por diffeomorfismo, será que ele é? Né? Eu dou com os burros nada, né? Não posso achar um significado invariante. Por exemplo, né? Se eu pegar o círculo, né? O S1, né? Eu posso triangular o círculo de duas maneiras. Né? Eu posso triangular o círculo com 3 simplexos, tá certo? Ou posso triangular o círculo assim, ó, com um quadrado também. Nesse caso, quem é o CR? Né? Aqui eu tenho dois tipos, né, de simplexo. Eu tenho 0 simplexos, no primeiro caso eu tenho 3 0 simplexos, no segundo caso eu tenho 4. Né? E eu tenho 1 simplexos. Né? No primeiro caso eu tenho 3, esse aqui e esse aqui. No segundo caso eu tenho 4, esse e esse. Tá certo? Então se eu quiser calcular, por exemplo, o C0 ou o C1, tanto num caso quanto no outro, com as duas triangulações, tanto faz o C0 de K. Nesse caso aqui vai ser isomorfo ao C1 de K, que vai ser isomorfo a uma soma de 3 fatores Z. Tá certo? Se eu usar essa triangulação, vamos chamar essa triangulação de K', tá certo? O C0 de K' vai ser também isomorfo ao C1 de K', só que C0 de K' e C1 de K' vão ser isomorfos a uma soma de 4 fatores Z. Certo? Então, eu variei a triangulação. Em princípio,
eu não mudei, as duas triangulações são homeomorfas ao círculo, tá certo? No entanto, o C0 e o C1 de cá mudaram. Dá para perceber essa soma, né? De 3 fatores, de 4 fatores, né? Quer dizer, quem é o círculo, quem é a cadeia, a zero cadeia mais geral. Melhor, vamos treinar aqui, vamos escrever. A zero cadeia mais geral vai ser C0, P0 mais C1. P0 não, X0, né? Estou chamando sempre assim. C1, X1 mais C2, X2 mais C3, X3. Né? Aqui eu estou usando isso aqui para me referir a sigma 1, esse aqui, sigma 0, 1, esse aqui para me referir a sigma 0, 2, esse aqui para me referir a sigma 0, 3, esse aqui para me referir a sigma 0, 4. Tá certo? Esses aqui são os elementos do grupo livre. Quando eu uso essa notação, eu estou querendo encurtar o caminho, estou querendo dizer quem é o zero simplex em particular que eu estou chamando a atenção. Estou querendo dizer. Ops. Aqui não tem esse não, né? Terminou aqui. Esse é o C0, né? Poderia ter o C1 também. O C1 vai ser uma 1 cadeia, vai ser C1, X0, X1, mais C2, X0, X2, mais C3, X1, X2, mais C3, X2, X0, por exemplo. Certo? Então aqui eu tenho C0, C1, C2, são todos números inteiros, tá certo? Cada 1 cadeia, 0 cadeia, é caracterizada por esse termo de números, C0, C1, C2. A soma de duas 0 cadeias é a soma desses termos de números, mas isso tem a estrutura de Z mais E mais E. Né? E aqui as 1 cadeias a mesma coisa. Aqui embaixo dá para generalizar, né? Aí, por exemplo, uma 0 cadeia vai ser C igual a C0, X0, mais C1, X1, mais C2, X2, mais C3, X3. Né? E uma 1 cadeia vai ser a mesma coisa. Né? Uma coisa similar. Então, essa estrutura que a gente definiu das R cadeias, né, é uma estrutura claramente dependente, né, da triangulação que eu estou fazendo. Então, ele não pode ser um invariante topológico, não tem como. Né? Porque para ser um invariante topológico, ele tem que estar associado da mesma maneira com uma triangulação e com outra triangulação. Porque as duas triangulações estão associadas da mesma maneira, ou via homeomorfismo, com o espaço topológico que a gente está considerando. Mas o número de relações tem que ser o mesmo, né? Número de quê? Independentemente da... Se eu estou usando 3, 3, 5, 3, se estou usando triangulação de cima ou de baixo, o número de relações, como a gente tinha visto antes, tem que ser o mesmo, não o contrário. É que não tem relações adicionais aí, né? Isso são grupos abelianos, por hipótese. A única relação realmente importante que tem é que XY é YX, né? Para qualquer par de geradores X e Y. Né? Então, essas relações nós estamos levando em consideração. Né? Só que muda o número de geradores de acordo com a triangulação. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Se muda o número de geradores, os grupos C0 de K e C0 de K' já não são isomorfos um ao outro. Né? Eles são grupos livres, eles são isomorfos a uma soma de fatores Z. Como a gente viu na aula passada, ser isomorfo a uma soma de fatores Z é uma característica de um grupo livre arbitrário. Né?
mas não a mesma soma de fatores eles, né? Então eles não podem ser a mesma coisa. Então a ideia aqui é a gente buscar algum objeto que dê uma informação para a gente sobre alguma informação que venha a ser um invariante topológico, né? Essa é a brincadeira que a gente está fazendo aqui nesse curso, né? A gente só está interessado em coisas que sejam invariantes topológicos. Então a gente tem essa correspondência com as cadeias, né, bem definidas. Tião, parece um pouquinho chato, mas aí no caso do primeiro C ali que você colocou, também deve ser C1, 2 e 3, né? Para seguir o índice ali da soma. Você botou C0, C1 e C2, mas o índice que vai é com o segundo ali. Tanto faz. O que interessa são 3 inteiros, né? Não tem problema, a gente pode botar aqui C1, C2, C3, mas isso não muda o fato que você tem 3 inteiros, um termo de inteiros. Só assim, olhando ali o índice da soma ali. É que ali a indexação, tá certo. Sigma 01, C1, sigma 02, C2. Tá certo. Então, para a gente chegar nisso, nessa informação topológica aí, a gente precisa de mais um ingrediente, né? Você tem que aguentar um certo grau de arbitrariedade, pelo menos no início dessa história. Aliás, durante um bom tempo, né? O ingrediente além desse que a gente está aqui é o chamado operador de fronteira. Tá certo? Operador de fronteira. Então, operadores, né, de fronteira, vamos chamar assim. Em que consistem esses operadores? São caras que eu vou bolar que, primeiro, né, são lineares, e segundo, né, eles vão me fornecer um resultado que esse resultado, sim, de certa maneira, eu posso ter algum tipo de interpretação geométrica, né? Não necessariamente sobre as cadeias, mas sim sobre os R simplexos, tá certo? Interpretação geométrica. Isso eu estou falando das características dos operadores de fronteira. É claro que ser linear é mais do que uma característica, é um item da definição do operador de fronteira. Mas nós vamos definir esse operador de fronteira aos pouquinhos, tá certo? A gente vai começar definindo a fronteira de um zero simplexo, tá certo? Um zero simplexo, por exemplo, um x0, né? Ele está associado com um certo sigma zero, né? Um elemento do grupo livre. Veja que o operador de fronteira, ele é um cara que age no CR de K e mandando, em geral, num CR menos 1 de K. Então ele vai pegar uma cadeia, uma R cadeia, em geral, e me devolver uma R menos 1 cadeia. Tá? Então, esse operador de fronteira, definido sobre os zero simplexos, né, que estão associados com esses geradores do grupo livre em questão, tá certo? Não estou botando o I aqui, em geral. A definição desse operador para isso aqui é simplesmente isso aqui, zero. O que é esse zero aí? Esse zero é o zero do grupo abeliano CR de K que eu estou considerando, tá certo? O que é isso? O que é uma R cadeia? Uma R cadeia é um elemento de um grupo abeliano, tá certo? Esse sigma RI, eles estão em associação 1 a 1 com os R simplexos, só, tá certo? Só isso. Mas, tipo assim, a estrutura sobre as R cadeias é uma estrutura
abstrata. Tá certo? Eu sei fazer a soma de uma R, de um sigma R1, por exemplo, com sigma R2. Né? Eu não saberia fazer essa soma, eu não sei o que é somar um cara, um x0, x1, x2 com x0, x3, x4, por exemplo. Eu não sei o que é essa soma. Em termos geométricos. Mas em termos dessa correspondência que eu fiz, essa soma está perfeitamente bem definida aqui, sem problema nenhum. Né? Então, quando eu falo do operador de fronteira, é um cara que pega esse grupo abstrato, CR de K, grupo abeliano, das R cadeias, e me leva no CR-1 de K. De fato, segundo essa regra, e segundo a regra de ser linear. Então, o que ele vai fazer com uma zero cadeia genérica? O D0C vai ser o D0 de um somatório de I igual a 1 até IR de CI sigma 0I, tá certo? Como eu disse que ele é linear, isso aqui vai dar somatório de I igual a 1 até IR de CI D0 do sigma 0I, isso aqui vai dar zero. Frisando de novo, esse zero é o zero do grupo, é o elemento de identidade do grupo abeliano livre que a gente está considerando. Tá certo? Nesse caso em particular, se eu tiver, por exemplo, o IR igual a 3, esse zero é 0, 0, 0. É o termo 0, 0, 0. Tá certo? Maravilha. Se eu quiser fazer agora eu vou definir para vocês o que eu entendo como o operador de fronteira atuando num simplex genérico, certo? D1 sigma 1 I. Certo? O nosso sigma 1i, né, vamos supor que ele seja um simplex orientado, esteja associado com um simplex orientado, que eu escrevo assim, xk, xl, por exemplo. Certo? Isso aqui é uma notação, tá certo? Uma notação, só para eu lembrar o que eu vou fazer daqui para frente. Então, o sigma 1i está associado com esse simplexo específico, xk, xl. Então, o que eu vou chamar da operação de tomar a fronteira, o operador de fronteira atuando sobre esse cara? Isso vai ser definido, né, assim como xk menos xl menos xk. Esses caras aqui são zero simplex. Se eu quiser escrever em termos do grupo abeliano em questão, esse cara aqui vai ser o sigma 0 L menos o sigma 0 K. Esse cara aqui é associado com esse cara aqui é associado com esse. Tá ok? Eu estou insistindo em botar esses sigmas aí só para fazer essa transição, tá certo? De notação aqui, para a gente não ficar confuso, né? Eu insisto aqui, a gente está tendo uma correspondência entre os R simplexos e os geradores de um grupo abeliano livre, tá certo? Quando eu escrevo isso aqui, D1 de sigma 1 e a D1 de xk, xl, tá certo? Eu não estou pegando, de fato, o cara geométrico que está lá, né? Mas eu estou usando esse cara geométrico para definir a ação do meu operador de fronteira. A ação do meu operador de fronteira atuando nesse simplexo é uma combinação linear, desse simplexo não.
atuando nesse gerador associado com um simplexo, é uma combinação linear de geradores associados a zero simplexos. Que combinação linear de que geradores? Se esse cara está associado com essa combinação linear é a combinação linear desse cara menos a desse cara que está aqui. Tá certo? Então, da agora em diante, nós vamos transcender essa correspondência. Nós vamos fazer a operação de fronteira atuar diretamente sobre a notação que eu usei dos R simplexos orientados. Tá certo? Porque ela fica mais simples de ser vista assim. Né? Então, essencialmente o que eu estou fazendo aqui é isso aqui. Olha. D1 de xk xl é xl menos xk. Né? É uma operação muito estranha, né? Eu colocar esse menos aí na história, né? Mas ela se justifica de maneira razoavelmente razoável. Tá certo? Pelo seguinte, o que eu estou chamando de operação de fronteira, estou dando esse nome, não é à toa, porque no futuro próximo eu vou querer que essa operação de fronteira realmente consista ou esteja associada a pegar a fronteira de um certo simplexo que eu estou considerando. Por exemplo, um ponto não tem fronteira. Então, daí a gente definiu a operação de fronteira de um ponto ou de uma zero cadeia como sendo zero, pura e simplesmente. Mas um segmento de reta tem fronteira. A fronteira são os dois pontos extremos, x0 e x1. Então, por que eu não faço x0 mais x1, por exemplo? Por que eu não estabeleço outra regra, no princípio? Bom, eu preciso de uma regra que não permita que pontos intermediários apareçam no meio da história. Se eu tiver um segmento, né, se eu tiver um conjunto assim, de dois simplexos, x0, x1 e x1, x2, por exemplo, é razoável, né, no futuro pelo menos vai ser, que eu associe a esse conjunto, né, de simplexos, essa cadeia aqui, x0, x1 mais x1, x2. Se eu tomar a fronteira dessa cadeia, tá certo? Essa fronteira aqui vai ser x1 menos x0, pela regra que eu acabei de estabelecer, mais x2 menos x1. Tá certo? Esse cara aqui cancela com esse, que você tem é x2 menos x0. Portanto, essa operação de tomar a fronteira, num caso como esse, me dá exatamente os pontos extremos, não me dá o ponto do meio. O ponto do meio não é um ponto de fronteira. Tá certo? Nasceu para ser cancelado aí nessa história. Eu consigo isso com menos, não consigo isso com mais. Se eu definisse a minha operação com mais aqui, não ia funcionar. Desse tipo. Outro exemplo interessante, por exemplo, eu posso pensar num triângulo, né? x0, x1, x2, né? Usando isso aqui, x0, x1, mais x1, x2, mais x2, x0. Essa cadeia aí, em princípio, pode representar um triângulo, né? Se eu tomar a fronteira dessa cadeia, o que eu espero obter? Né? Nada. Né? Se tem uma curva fechada não tem fronteira. Tá certo? Olha só como é que funciona. Vai ter x1 menos x0, x2 menos x1, x0 menos x2. Certo? Então, essa operação de fronteira, ela é escolhida, tá certo? De maneira a que esse tipo de
atribuição geométrica, vamos dizer assim, seja mantido, né? Se eu puder associar a dois segmentos unidos por um ponto, né? Essa cadeia, se eu puder associar a um triângulo unido por um triângulo com todos os vértices ali, essa outra cadeia que está aqui, né? É razoável esperar que a fronteira daquele cara ali seja x0 e x2. E é razoável esperar que o outro ali não tenha fronteira. Isso eu consigo colocando um menos ali, não colocando um mais. Certo? Bom, aí a gente pode passar para consideração da operação de fronteira sobre uma R cadeia arbitrária. Tá certo? Na verdade, sobre um R simplexo arbitrário. Se eu definir a operação sobre um R simplexo, isso é o suficiente desde que eu diga que minha operação é linear, né? As R cadeias são combinações lineares de R simplexos. Então, se eu disser que minha operação é linear, está tudo certo. Então, a definição que eu vou dar, né, para fronteira de um R simplexo, primeiro atribuir aqui o sigma R, vamos supor que ele seja x0, x1, xr, né? Ele está associado com esse cara que está aqui. Então, o que eu chamo de fronteira do sigma R vai ser somatório de igual a 0 até R, menos 1 elevado a I, x0, x1, xi, faltando xr, certo? Aquele chapeuzinho ali significa que não tem aquele xi, tá certo? Então você tem uma soma onde você vai tirando os pontos que estão ali, ou seja, você começou com um R simplexo, os elementos dessa soma são R menos 1 simplexos. Que R menos 1 simplexos eles são? São os simplexos que você obtém tirando sucessivamente cada um desses pontos que estão aí. E introduzindo um sinal de menos de acordo com a posição do ponto que você está tirando. Certo? Então você pode ver ali que, no nosso caso particular, de um simplexo, né, você tira o primeiro ponto, na fronteira de C, ó, tira o primeiro ponto, sobra, por exemplo, né, só para colocar aqui, sigma 1, a fronteira de x0, x1, por exemplo, isso vai ser, tira o primeiro ponto, vai ser x0, x1, mais, isso aqui é menos 1 elevado a 0, mais menos 1 elevado a 1, x0, x1 chapéu. Isso significa menos 1 elevado a 0 mais 1, né? Então vai ser próprio x1, menos 1 elevado a 1 dá menos x0. Né? Só para exemplificar com o troço que a gente já descobriu aqui. Né? É a fronteira de um simplexo. Né? Legal. A coisa mais legal aqui, né, é a seguinte propriedade. Né? Vamos supor que você tenha um R mais 1 simplexo e você toma a fronteira dele. Tá certo? Você tem um R mais 1 simplexo, você toma a fronteira desse R mais 1 simplexo. Aí você obtém alguma coisa lá. Né? Aí você vem e toma a fronteira de novo. Só que a fronteira de um R mais 1 simplexo é um R simplexo. Então agora você toma a fronteira do R simplexo resultante de você ter tomado a fronteira anteriormente. Né? Então, se você fizer isso
né, sobre uma cadeia arbitrária, tá certo? Uma R mais 1 cadeia arbitrária, o resultado vai ser zero. Certo? Então essa operação, ela é nilpotente. Tomar a fronteira 2 vezes dá zero. Tá certo? Essa talvez seja a primeira nesse curso. Não, essa não é a primeira. Não? Essa não é a primeira. A gente já viu outra coisa nilpotente. Né? A derivada exterior. Né? A derivada exterior é nilpotente. Então essa é uma outra coisa nilpotente, né, que a gente pode ver nesse curso. Né? Mas é a primeira vez que nós vamos explorar essa nilpotência a nosso favor. Tá certo? Depois nós vamos ficar tão felizes com o que a gente tiver aqui, que depois a gente vai voltar na derivada exterior e explorar a nilpotência da derivada exterior a nosso favor também. Tá certo? Então, olho em qualquer coisa nilpotente de agora em diante, né? Na física, inclusive. Né? Não sei quantos de vocês já viram isso, né? Mas depois que você fixa o calibre numa teoria de calibre, sobra uma simetria, chamada simetria BRST. Tá certo? Essa simetria BRST ela é gerada por uma carga, por um gerador que é nilpotente. Você aplicar o gerador ao quadrado, dá zero. Certo? Então você tem também todo um conjunto de consequências que você pode obter dessa nilpotência que está aí. Né? Então coisas nilpotentes são interessantes. Coisas que você vai ao quadrado e dá zero. Tá certo? A gente vai aprender a explorar isso aqui hoje. Né? Começar a aprender. Então tá, vamos mostrar esse negócio aí em geral. Né? Para isso, basta que a gente aplique isso sobre um R mais 1 simplexo. Vocês concordam, né? Porque se isso aí funcionar para um R mais 1 simplexo arbitrário, então isso vai funcionar para uma cadeia arbitrária, porque um operador de fronteira é um operador linear. Né? Então vamos aplicar isso aqui sobre um R mais 1 simplexo. Então, esse sigma R mais 1 vai ser esse cara aqui associado com x0, x1, xr mais 1. Né? Então, o resultado disso aqui vai ser somatório de igual a zero até R mais 1, de menos 1 elevado a I, dr, né? De x0, x1, x... Eu vou escrever aqui embaixo. Certo? Já apliquei a operação dr mais 1 de sigma r mais 1, deu isso aqui. Agora apliquei o dr já linearmente dentro da história que está ali. Né? Então, a primeira operação, dr mais 1 de sigma r mais 1, significa você fazer uma combinação linear com sinais alternados, né? E você tirando a cada sinal que alterna, um mais ou menos 1, de acordo com a posição do cara que você tirou. Da relação dos caras que caracterizam o nosso R simplexo. Então isso aqui é um R simplexo. Você via que você tinha x0 até xr mais 1, isso aí é um R mais 1 simplexo. Se você tira um ponto desses caras, você vai ter R simplexos. Então uma combinação linear de R simplexos é uma R cadeia. Né? Então legal. Bom, o que dá agora essa operação atuando aqui? Eu vou dividir essa ação do operador dr em dois pedaços. É claro que o operador dr atuando nisso vai tirar o x0, multiplicar por menos 1 elevado a zero, né? Posição do x0, depois mantém o x0, tira o x1, etc. E vai assim até o xi menos 1. Tá? Então ele vai obter, você vai obter o seguinte:
você vai obter a soma de I igual a zero até R mais 1, isso aqui não muda, menos 1 elevado a I, isso aqui não muda, e aqui vamos abrir um parênteses, né? Soma de J igual a zero até I menos 1, isso não diz tudo, eu estou fazendo só até a posição I menos 1, né? De menos 1 elevado a J, x0, x1, xj, xi, xr mais 1. Essa é a primeira parte da ação do operador de fronteira, tá certo? Ele primeiro tira o x0, mantém x1, x2, tarará, sem o xi, atenção, né? Depois ele mantém o x1, troca de sinal, mantém o x0, troca de sinal, tira o x1, e etc. e tal, segue em frente. Ele faz isso até chegar aqui na beira do xi menos 1. Até aqui, essa é a forma convencional que o cara tem que fazer. Quando ele passa do xi, tem uma coisinha que tem que mudar, né? Tem que mudar o seguinte, eu vou ficar com soma de J igual a I mais 1 até R mais 1, de menos 1, já eu escrevo o expoente aqui, tá certo? Eu vou escrever o simplexo aqui primeiro, xi, xj, xr mais 1. Observe que o xj está depois do xi aqui. Então eu já estou tirando do xi mais 1 em diante. Tá certo? Eu tirei até o xi menos 1. Não existe xi para tirar. Já tirei. Foi a primeira operação. Agora eu tenho que tirar do xi mais 1 em diante. É isso que eu estou fazendo. Eu vou até o fim. Quem vai ser o sinal do cara que vai aparecer aqui? Né? Esse cara que eu vou tirar a partir daqui, por exemplo, se eu tiver o xi mais 1, tá certo? Se eu estivesse tirando esse cara, né, com a primeira operação de fronteira, eu teria I caras atrás dele, I mais 1 caras atrás dele. Então, eu teria menos 1 elevado a I, né? Tá certo? Menos 1 elevado a I mais 1, pela minha regra, né? Menos 1 elevado a I, né? Quando eu tiro o iésimo, é menos 1 elevado a I. Então eu estou tirando o iésimo mais 1, tiro menos 1 elevado a I mais 1. Só que eu não tenho I caras atrás dele, eu tenho I menos 1 caras atrás dele. Então, esse primeiro xi mais 1, que eu estou tirando a partir do xi, ele tem que vir com o sinal trocado em relação aos outros. Então eu tenho que colocar aqui um menos 1 elevado a j menos 1 nessa história, para a coisa funcionar. Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Exemplo, vamos pensar nesse cara aqui, ó. D4 de x0, x1, x2, x3 chapéu, x4, x5. Tá certo? Então vamos supor que eu tivesse um 5 simplexo, tá certo? Eu já atuei com o operador de fronteira sobre esses 5 simplexos. E um dos resultados que eu obtive é esse cara faltando x3. Tá certo? Quando eu atuar com D4 sobre ele, o que eu vou obter? Né? Eu vou obter isso aqui, ó. x1, x2, perdão, vou usar assim, x0 chapéu, x1, x2, x3 chapéu, x4, x5. Mais, eu tirei o primeiro, né? E eu botei menos 1 elevado a 0, certo? Agora eu vou tirar o segundo
e vou botar menos 1 elevado a 1. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Agora eu vou tirar o terceiro e boto menos 1 elevado a 2. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Então, eu fui até aqui, ó, até o último cara que estava antes do cara que está faltando. Como é que eu continuo a partir daí? Eu tenho que continuar com menos 1 elevado a 3. Lembra que esse cara aqui não existe, ele não está aqui. O próximo cara que eu vou tirar é o x4. Então era menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 3 na próxima história. Né? Então vai ser x0, x1, x2, x3, x4, faltando x5. O próximo é menos 1 elevado a 4. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Está claro isso? Então, até eu chegar no cara que está faltando, eu uso a mesma regra que está ali. Menos 1 elevado a j. Tá certo? Depois que eu passo do cara que está faltando, para eu não cometer um erro de sinal, porque efetivamente quem que eu estou considerando? Estou considerando um cara assim, ó. x0, x1, x2, x4, x5. x3 não existe. Não está lá. Então, para eu seguir a regra do que eu chamei de operação de fronteira, esse cara que está aqui, quando eu tirar, ele tem que vir com menos 1 elevado a 3. Ele é como se fosse o x3 num 4 simplexo. Tá certo? Então, isso aqui é um exemplo. Então, a gente chega nisso aqui, tá certo? Bom, agora você pode observar o seguinte. Isso aqui eu posso escrever como somatório de I igual a 0 até R mais 1. Né? Tudo isso de fora, vamos dizer assim. Eu tenho somatório de J menor do que I, tá certo? Menos 1 elevado a I mais J, x0, x1, xj, xi, xr mais 1, tá certo? E aqui, olha, menos 1 elevado a j menos 1, eu vou tirar esse menos daqui, e aí vou ficar exatamente com a mesma coisa, menos 1 elevado a i mais j, só que com sinal de menos global aqui na frente. Né? Somatório, só que esse somatório só envolve j maior do que i, tá certo? ji mais 1 até r mais 1. Do que? De menos 1 elevado a i mais j, mesma coisa, x0, x1, xj, xi, xr mais 1. X primeiro. X primeiro. Ocorre que esses dois somatórios são exatamente a mesma coisa. Tá certo? Porque tanto faz você começar a fazer a soma, né? Tirando os J anteriores, mas você vai cobrir todos. Tá certo? Anteriores ao I, você está somando sobre I, somando sobre J. Ou, tanto faz você fazer isso, ou fazer tirando os J posteriores ao I. Você vai obter a mesma coisa. Um cara menos o outro, resultado zero. Vamos visualizar isso. Eu preparei um exemplinho aqui para a gente. Por exemplo, suponha que você esteja calculando isso aqui, D1, D2, de x0, x1, x2. Certo? Então isso aqui é o D1, né?
D1 eu vou colocar em todos os caras aqui, então vai ficar menos 1 elevado a 0, D1 de x1, x2. Já estou tomando D2 disso aqui, tá? Mais menos 1 elevado a 1, D1 de... Vou manter a notação x0, x1, x2. Aqui não tem x0, aqui não tem x1, menos 1 elevado a 2, D1, x0, x1, e não tem x2. A primeira operação é essa, né? Eu respondo essa primeira coisa que foi feita aqui, né? Primeira linha. Agora vamos organizar a nossa soma de acordo com as duas coisas. Primeiro para J menor que I e depois para J maior que I. Tá certo? Então vamos supor, eu vou pegar esse cara aqui, o x2, tá certo? E vou aplicar o D1 nesse cara. Então é claro que eu só vou tirar camaradas com pontos menores, né? J's menores do que I. O x2 eu já tirei. Eu vou começar por ele, quando eu colocar aqui. Eu vou ter menos 1 ao quadrado. Aí abre um grande parêntese aqui e vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 elevado a 0, x0, x1, x2, mais menos 1 elevado a 1, x0, x1, x2. E acabou, né? Esse primeiro cara aqui acabou. Essa aí, ele acabou e isso aí é toda a contribuição dessa operação de tomar a fronteira. Não tem mais nada a fazer ali, porque não existe x2, né? O x2 não está presente aqui. Agora aqui, né? Aqui eu tenho duas contribuições quando eu tomo essa fronteira. Um para J menor que I e um para J maior que I. Eu vou primeiro mencionar a contribuição para J menor que I, para juntar com essa outra que está aqui. Então, aqui vai aparecer menos 1 elevado a 1. D1 do cara ali vai ser x0, chapéu, x1, chapéu, x2. E morreu. Não tem ninguém mais para J menor que I. Né? Perdão, esse cara aqui tem que ser multiplicado pelo fator menos 1 elevado a 0, x0, x1, x2. Certo? Esse cara que está aqui, né, não tem nenhuma contribuição a dar, porque não há nenhum J menor do que 0. Né? Tá certo? Não tem nenhum ponto anterior ao x0. Então não tem contribuição nenhuma a dar. Olha só, o que a gente obteve? A gente obteve, como seria de se esperar, né, uma combinação dos três simplexos que eu obtenho, tirando um ponto de cada vez. São 3 pontos, então tem que ser 3 simplexos. Se eu tirar o x0, sobra x1, x2. Se eu tirar o x1, sobra x0, x2. Se eu tirar o x2, sobra x0, x1. E eu não tenho mais o que fazer. Então eu obtive tudo. Tudo. Da agora para frente, o que eu vou obter vai ter que ser repetição disso aqui, de alguma maneira. Não é? Eu não tenho outras opções. Não é? Então vamos lá. Agora esse aqui, vamos dizer assim, que é o termo para J menor que I. Correspondente ao J menor que I naquele cara lá. Agora os caras correspondentes ao J maior que I, né, eu começo pelo primeiro ali, ó, menos 1 elevado a 0, vou ficar com outro menos 1 elevado a 0, x0, x1, x2. Olha que interessante, eu não tenho x0. Então, quando eu for calcular a fronteira, esse cara é o primeiro ponto que eu estou tirando. Então ele vem com menos 1 elevado a 0. Ele não vem com menos 1 elevado a 1, ele vem com menos 1 elevado a 0,
porque não tem ponto nenhum na frente dele. É exatamente o que está rolando ali, né? Depois eu tenho menos 1 elevado a 1, tá? x0, x1, x2. Então eu estou seguindo exatamente a regra. Se quando eu tiro o segundo ponto, eu tenho menos 1 elevado a 1 nessa história. O que está permitindo aparecer isso aqui é eu retirar pontos depois do x0. Certo? Não tem mais nada para fazer com aquele cara. Agora, esse cara aqui eu não tenho mais nada para fazer, porque eu não tenho como retirar pontos à direita de x2. Né? Sobrou esse cara aqui só. Então aqui eu tenho mais menos 1 elevado a 1. Esse primeiro aqui eu já levei em consideração. Aqui ele. Agora eu vou levar em consideração esse outro aqui. Ele vai ser menos 1 elevado a 1 x0, x1, x2. Porque esse ponto x2 é o segundo ponto daqui. Se fosse x0, x1, era menos 1 elevado a 1, só o x0. Né? Mas o label que eu estou dando para o cara é x2. Então eu tenho que tirar desculpa, tem que ser x2 assim. Né? Eu tenho que tirar o x2 e tenho que multiplicar por menos 1 elevado a 1. Novamente eu obtive, né? Se eu tenho 3 pontos, eu tenho que tirar 2, sobrar 1. Né? Eu posso tirar x0, x1, ou posso tirar x0, x2, ou posso tirar x1, x2. São as mesmas 3 possibilidades que eu tinha antes. Portanto, eu repeti. Só que cada um desses caras tinha como característica, tá certo? Que eu tinha que multiplicar por menos 1 elevado a i menos 1. Então, todos eles estão com sinal trocado em relação aos caras que estão lá em cima. Vamos ver esse aqui, por exemplo. x0, x1, x2, ele está com sinal positivo. x0, x1, x2 está com sinal negativo. x0 chapéu, x1, x2 chapéu está com sinal negativo aqui. x0 chapéu, x1, x2 chapéu está com sinal positivo aqui. x0, x1 chapéu, x2 chapéu está com sinal negativo aqui e está com sinal positivo aqui. Todos eles, então, previsivelmente estão com sinal trocado em relação aos outros. Tá certo? Isso se repete, né, para R genérico, tá certo? De modo que essa operação de tomar a fronteira é uma operação nilpotente. Certo? Beleza. Então, se eu tenho agora essa operação nilpotente, eu posso começar a fazer umas brincadeiras dentro do grupo das cadeias. Vou fazer o seguinte, eu vou definir, né, o que eu chamo de um R-ciclo. R-ciclo. Um R-ciclo é uma R-cadeia tal que, quando eu tomo a operação de fronteira sobre ela, eu obtenho zero. Tá? Então, se o C satisfaz essa equação, o C é chamado de um ciclo. Tá certo? Meio que intuitivamente, você pode associar ciclos com curvas fechadas. Então, você pode pensar que ciclos vão ser caras que não têm fronteira. Justamente. Tá certo? Então, isso é um R-ciclo, né? E o conjunto dos R-ciclos forma um grupo abeliano, que é um subgrupo do CR de K. O conjunto dos R-ciclos a gente chama de ZR de K.
isso é um subconjunto do CR de K, conjunto das R cadeias, né? E isso daqui é um grupo abeliano. Se C1 e C2 forem ciclos, é claro que DR, né, de C1 mais C2 é DR de C1 mais DR de C2, que é zero. Né? Então a soma de dois ciclos é um ciclo. Se você pegar um ciclo e multiplicar por um N, né, arbitrário que você queira, você continua tendo um ciclo. Né? Então isso daí é um subgrupo do grupo abeliano CR de K. E é, portanto, né, já que ele é um subgrupo do grupo abeliano, ele é abeliano também. Né? ZR de K. Então, esse é o primeiro cara. Né? Observa que o ZR de K, né, é o núcleo do DR. Né? Tá certo? É o núcleo da operação de tomar a fronteira. Né? São os caras de CR de K que são que tem fronteira nula. Né? Por ele ser o núcleo, já está tudo resolvido. Né? O núcleo de uma operação, de um homomorfismo é sempre, no caso de um grupo, né? O núcleo de um homomorfismo é sempre um subgrupo. Né? E o núcleo de um homomorfismo num grupo abeliano sempre vai ser um subgrupo abeliano também. Né? Isso a gente viu lá, Deus no livro. Né? Mas mostrar que isso aí é um subgrupo abeliano é trivial, né? Cá entre nós, não precisa nem apelar para o teorema nenhum. Né? Legal. Definidos os ciclos agora, né, nós vamos definir as R fronteiras. As R fronteiras vão ser caras que eu vou escrever assim. São caras C, tais que eles são a fronteira de alguma cadeia R mais 1 dimensional. Você tem uma cadeia D, R mais 1 dimensional. Você toma a fronteira dessa cadeia, você vai obter o quê? Um objeto R dimensional. Né? Então, os caras que são dessa forma, que você pode identificar como fronteira de alguém, né, são as R fronteiras. São os caras que a gente define por R fronteiras. Né? Mais uma vez, pelo fato dessa operação ser uma operação linear, né, se você tiver, vamos chamar de B isso aqui, né? Se você tiver B1 e B2, B1 mais B2 é DR mais 1 de D1 mais DR mais 1 de D2, que é o DR mais 1 de D1 mais D2, né? E isso daqui por si só é uma fronteira. Ele é uma fronteira de alguma coisa. Né? Então, também o espaço das fronteiras, né, você pode definir uma operação de soma sobre ela, multiplicação por números inteiros, né, que é fronteira, mais fronteira, mais fronteira, mais fronteira, igual a n vezes fronteira, por exemplo. Né? Fronteira menos 1, né, etc. e tal. E ela vira um subgrupo também do grupo das cadeias, né? Do nosso grupo abeliano. Através do grupo do zero. Exatamente. Próxima fala. Né? Próxima fala é essa. Quer dizer, pega agora uma fronteira arbitrária, tá certo? Pega um B e calcula a fronteira dessa fronteira. Né? Com uma operação de tomar a fronteira, uma operação nilpotente, né? Então isso aqui é o DR de DR mais 1D. E isso é sempre zero. Portanto, toda e qualquer fronteira é um ciclo. Tá certo? Então, o conjunto das fronteiras, que eu vou chamar de BR de K, né? O BR de K
está contido no ZR de K. Certo? E esse BR de K, você pode ver que ele é a imagem do BR mais 1. Né? Tem um operador de fronteira BR mais 1, a imagem disso é o próprio BR. Né? Legal. Então você tem cadeias, tá certo? Vamos usar agora a gente pode usar uma terminologia mais solta, né? São combinações lineares de simplexos, tá certo? Ciclos, que são cadeias de fronteira nula, tá certo? Cadeias que não têm fronteira. E tem fronteiras, que são imagem do operador de fronteira com uma dimensão a mais, né? Imagem do BR mais 1. Toda fronteira é um ciclo. Pergunta: todo ciclo será uma fronteira também? Resposta: depende. Depende. Essa simples resposta, depende, é claro que ela está sendo dada já depois do cara saber, né? Fazendo um cara de conta, né? Essa resposta, depende, significa que é razoável a gente investigar essa questão, né? E essa questão resulta ser super rica, né? Ou seja, descubra todos os ciclos que não são fronteiras, tá certo? Todos os ciclos que não são fronteiras. Para isso, nós vamos estabelecer aqui uma relação de equivalência entre os ciclos. Eu vou dizer que um ciclo C é equivalente a um ciclo C', tá certo? Se a diferença entre C e C' for uma fronteira, tá certo? Aí tem um R implícito aí, né? Deixa eu colocar assim, R implícito. Bom, isso aí é exatamente, tá certo? Vamos dizer o seguinte: se eu tiver dois ciclos, né? Se eu tiver dois ciclos que são fronteiras, eles são obviamente equivalentes um ao outro, né? Por exemplo, suponha que C é D, C1 é DD1, C2 é DD2. Então, sempre você pode escrever C2 como sendo C1 mais D2 menos D1. Tá certo? Portanto, se dois ciclos são fronteiras, eles são sempre equivalentes. Se todos os ciclos forem fronteiras, o resultado dessa relação de equivalência é uma única classe de equivalência. Tá certo? A classe de equivalência das fronteiras. Essa relação de equivalência só me dá um espaço quociente diferente da identidade, vamos dizer assim, se houver ciclos que não são fronteiras, se houver ciclos que não são equivalentes a outros ciclos por essa operação. Tá? Mas isso é exatamente o espaço quociente ZR sobre BR. É a definição do espaço quociente, para o caso do grupo abeliano.